Bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus para todos. E aí, estamos aqui de novo com mais um vídeo aula dos juniores e encerrando mais um trimestre, né? Com a nossa lição, a Igreja Casa de Deus. E hoje, antes da gente começar a nossa lição, nós vamos fazer uma retrospectiva de tudo que a gente aprendeu sobre a revista Igreja Casa de Deus. Eu convido vocês a vir comigo, né, abrir as janelinhas da nossa casa. Olha, lembra no início da aula que eu mostrei para vocês aqui uma casinha, né, onde ela era cheia de janelas. E hoje, né, ela está reformada, a minha casinha está bem mais bonita do que a outra. E hoje nós vamos abrir cada janelinha. Cada janelinha dessa representa uma lição que nós já estudamos. Amém? Então, vamos lá, vamos ver se vocês estão com uma boa memória. Primeira janelinha. Antes disso, vamos abrir a janela principal, né? Que ela fala sobre a Igreja Casa de Deus. E a nossa primeira lição, ela foi, quem lembra? Tchan, tchan, tchan. Nossa primeira lição fala: a Igreja Casa de Deus é um lugar de comunhão. E a nossa segunda lição, a Igreja Casa de Deus é uma casa de oração. E nossa terceira lição, um lugar de adoração a Deus. A nossa quarta lição, ela falou sobre onde aprendemos a palavra. Lembra a lição? O professor Santo passou aquele desafio, ficou muito legal. E a nossa quinta lição, onde servimos a Deus. E agora nós vamos para a nossa sexta lição. Vamos abrir a janelinha da sexta lição que diz: um lugar onde Deus fala. E aí, quantas vezes você já ouviu Deus falar com você na casa dele, né? E nossa sétima lição, um lugar onde Deus concede os dons. Lembra que nós demos a nossa lição passada, falou sobre os dons, e essa lição foi bem específica, onde nós aprendemos os dons, aonde nós conseguimos receber os dons somente na casa de Deus, né? E a nossa oitava lição, que fala sobre a igreja, é um lugar onde se fala a verdade. Então, não pode haver mentira, não, de forma nenhuma. Na casa de Deus, só verdade. E a nossa nona lição, um lugar de abrigo, lugar onde nós abrigamos aquelas pessoas que precisam do Senhor. E a nossa décima lição. Décima lição, ela fala: um lugar onde Deus cura, um lugar onde Deus opera milagres, né? Eita, as janelinhas aqui já estão até cedendo, mas elas ainda não. Vamos abrir agora a nossa 11ª lição, que fala: um lugar de muita alegria. Maravilha, né? Quantas alegrias nós podemos encontrar na casa de Deus. E a nossa 12ª lição fala: um lugar de fazer discípulo. Foi a lição anterior, do domingo passado, o professor Sandro deu. E hoje, o que é que nós vamos aprender hoje? Nossa última lição desse trimestre, ela vai nos falar sobre somos a casa de Deus. Amém? Então, vamos lá? Vamos aprender agora sobre somos a casa de Deus. Coisa boa, né? Glória a Deus por essas nossas lições desse trimestre, de mais um trimestre. Uma bênção, Igreja, Casa de Deus. Nós aprendemos muito sobre igreja, sobre a casa de Deus. E até aqui nós falamos sobre a igreja, né? O lugar onde nós nos reunimos, o lugar onde nós nos encontramos com os nossos irmãos e nós entramos em comunhão com os nossos irmãos. E na igreja ali nós louvamos, nós adoramos ao Senhor. Ali nós acolhemos as pessoas que necessitam, tanto de algo material,
né, de algo para se alimentar, como também de pessoas, né, acolher pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de uma oração, o lugar onde as pessoas recebem orações para serem curados. Então, nós falamos do templo, né, da igreja, templo onde foi separada para a oração, para buscar a face do Senhor, para nos encontrarmos ali, um lugar específico apenas para buscar a presença do Senhor, como disse o Senhor Jesus: a minha casa será chamada casa de oração. E hoje, a nossa lição de hoje fala: somos a casa de Deus. Você sabia que você é casa de Deus? Então, hoje nós vamos aprender sobre uma casa viva, uma casa que se movimenta, uma casa que tem sentimento, que anda, que fala, e essa casa somos nós. Olha que privilégio, né? Sermos casa de Deus, morada de Deus, templo do Senhor, o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. Esse somos nós, templo do Espírito Santo, né? Vamos ler o nosso texto, que está no livro de 1 Coríntios 3, 9 a 16. Vamos lá. E aí vocês vão entender melhor sobre essa casa que somos nós. 1 Coríntios 3, de 9 até o 16. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifício sobre ele. Porém, cada um seja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, porém o que foi posto, o que é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira fina, palhas, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois um dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de Deus, o próprio fogo o proverá. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queima, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos santuários de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos a casa de Deus. E o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, através do livro de Coríntios, que uma casa, ela não pode ser edificada de qualquer jeito. Quando se vai construir uma casa, a primeira coisa que se faz é o alicerce, né? O alicerce é aquela parte onde segura, né? Fundamentada toda a estrutura da casa. Todo prédio fica seguro, né? Ali nos alicerces é a parte mais importante, porque se usar qualquer material ou fizer esse alicerce de qualquer jeito, essa casa não está segura, ela está correndo risco de desabar, de não resistir, com o tempo cair. E por isso que nós devemos edificar a nossa casa, que é, ou melhor, a casa de Deus, que somos nós, em Deus. Nós precisamos escolher os materiais, né,
para construir de primeira. E que materiais são esses, Pro? Quando nós servimos a Deus, nós deixamos de fazer coisas que não agradam a Deus. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós entregamos a nossa vida para ser morada dele. A partir daí, nós passamos a fazer as mesmas obras que o Senhor fez. E essas obras, nós já estudamos aqui, nós podemos ver, né? Através dos dons espirituais, que nós somos moradas de Deus e que o Senhor espera de nós, que sejamos pessoas que venham amar, perdoar, fazer boas ações, respeitar os mais velhos. Somos bem dessa forma. É isso que o Senhor espera de nós. Como casa dele, como morada dele, não dá para ser uma casa bem edificada, uma casa onde o Espírito Santo de Deus habita, fazendo coisas erradas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Algum de vocês já foram já viu alguma vez uma casa velha, uma casa abandonada, uma casa... uma casa abandonada. Algum de vocês já viram isso? Eu já vi. E o que tem numa casa abandonada? É um lugar onde qualquer um entra e sai. É um lugar cheio de lixo, cheio de sujeira, cheio de coisas feias e ruins. E é uma casa que corre o risco de desabar. De vez em quando a gente está assistindo televisão e a gente ouve, né? Falar que uma casa é abandonada, um prédio antigo, um prédio mal construído, desabou. E isso porque não estava bem edificada. Mas alguém aqui, e eu tenho certeza que a casa de vocês deve ser uma casa bem edificada, já viu uma casa, né, bem edificada, uma casa onde habita pessoas que cuida e é responsável por ela. Essa casa como é? Bonita, arrumada, sabe selecionar quem vai entrar na casa ou não. Não vai deixar qualquer pessoa entrar. A gente não vai deixar, né, qualquer pessoa entrar na nossa casa. A gente vai deixar pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que é de bem, que não vai fazer mal, nenhum dano para nossa casa. Então, é bem assim. Nós podemos entender aqui, pela palavra de Deus, que o Senhor deseja de nós que nós venhamos ser uma casa bem estruturada. Porque um dia, a própria palavra de Deus aqui, o próprio Paulo está dizendo que um dia essa casa será provada, né? Depois do edifício pronto, depois da casa toda construída, ela vai passar pela prova. E aí vai ver se realmente ela foi bem construída, se ela está bem estruturada e está pronta para receber, né, o galardão, para receber um prêmio. É tipo como a pessoa que edifica uma casa, um prédio, ele edifica, ele faz toda a estrutura, tudo, e aí, com o tempo, ele vê que aquela casa foi bem estruturada, porque ela resistiu a fogo, ela resistiu à água, ela resistiu a tantas coisas e permanece firme. E é bem assim. Quando o apóstolo Paulo fala de fogo, né, que a casa será passada pelo fogo, ele está dizendo que um dia nós seremos provados pelo Senhor e um dia nós também seremos avaliados pelo Senhor. E quando o Senhor nos avaliar, o que será que o Senhor vai achar de nós? Quando o seu papai, sua mamãe, seu responsável, te chama para ir à igreja, para ir à escola dominical, para estudar, para ir ver a videoaula, o que é que você faz? Você diz, depois, não vou não e tal. Fica sem nenhuma vontade, sem nenhum desejo disso. Qual é a sua atitude? E isso é uma das provas, é para saber se verdadeiramente você está estruturado, se verdadeiramente você é um edifício, uma casa, onde o Espírito Santo de Deus, com certeza você vai ter prazer em ir ao templo, à igreja, à casa do Senhor, adorar o Senhor, estudar as lições. Você vai ter prazer em estudar as lições, você vai ter prazer em falar
do amor de Deus, né? Como nós vimos na lição passada, fazer discípulos, pregar o evangelho. Você, como casa de Deus, como morada de Deus, você vai conseguir ser uma pessoa obediente aos mais velhos, ao seu pai, à sua mãe, ao seu líder, ao seu pastor. Então, essas são as obras, né, que a casa, a morada de Deus, ela faz, ela passa pela prova. E se você, por acaso, faz tudo ao contrário disso aqui que eu falei, então você não é uma casa bem estruturada, você não é uma morada verdadeira do Espírito Santo de Deus. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele não habita em qualquer lugar. É necessário uma casa limpa, uma casa bonita, uma casa bem estruturada na palavra, na oração, na busca pelo Senhor, no conhecimento do Deus que nós servimos, para que o Espírito Santo de Deus habite. Então, nós podemos fazer uma comparação aqui, né? Somos morada de Deus, casa de Deus, uma casa nova, um palácio, um lugar lindo, ou o que somos? Uma casa velha, abandonada, onde todo mundo entra e qualquer um faz o que quiser? Me diga, o que você escolhe ser hoje? A morada de Deus, o templo, a casa de Deus? Você escolhe que o Espírito Santo habite em você ou não? Esse é um dos propósitos, né, de Deus para a casa dele, que nós venhamos ser exemplo dos fiéis, que as pessoas venham olhar para nós e veja Cristo, e veja as obras do Senhor em nós. E assim nós seremos aprovados por Deus no grande dia, né, no dia em que o Senhor vir buscar a sua igreja. Ele vai olhar e vai nos conhecer como casa, como morada dele, como servos dele, e assim vai nos dar o galardão, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Mais uma vez, né? Eu vou falar aqui com vocês sobre tudo que nós aprendemos nessa lição. A igreja, Casa de Deus, estamos nos despedindo, né? Da nossa revista, de mais um trimestre, e vamos entrar em um novo trimestre. E eu quero que vocês, nessa semana, né, busquem a presença do Senhor, entre na presença dele e comece a limpar a sua casa, que é o templo do Espírito Santo de Deus, aquelas coisas que você vê que não agrada, que não servem, que desagrada a Deus, que é sujo, que é feio. Vamos fazer uma limpeza, né? Vamos fazer uma faxina e vamos começar a buscar coisas que venham a trazer luz e paz e que venham a ser bons edifícios e alicerces para nós construirmos a casa de Deus, que somos nós, né? Para nós edificarmos, na verdade, a casa de Deus, que somos nós. Eu quero deixar isso como desafio, né? Um desafio pessoal. O desafio dessa semana é para você se analisar, para você ver que tipo de casa você tem sido, que tipo de edifício você tem edificado para ser morada de Deus. Você quer ser uma casa velha ou você quer ser um palácio, uma casa boa, uma casa bonita, uma casa arrumada, limpa, cheirosa, hein? Me diga aí. Vamos orar nessa semana, vamos buscar isso e vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Eu não orei no início da lição, mas como nós estamos aqui na nossa última lição desse semestre, nós vamos orar, encerrando, né? Esse semestre nós vamos orar, encerrando essa lição. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos buscar a presença do nosso Deus. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Deus. Porque até aqui o Senhor nos ajudou por tudo que o Senhor falou aos nossos corações através dessa lição, nesse trimestre. Pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática, Deus, tudo que nós aprendemos, tudo aquilo, Deus, que o Senhor nos falou através da tua palavra. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre nós, que a porção dobrada de Deus
está nas suas casas agora, assistindo esse vídeo com seus pais, sejam eles impactados pelo teu Espírito Santo, que a palavra do Senhor venha sobre eles, em nome de Jesus, que eles sejam edificados, Deus, pela tua palavra, viva, santa e poderosa, que os alicerces que eles venham colocar na sua casa, que a morada do Senhor seja alicerces fortes, firmes, Deus, que venha, Deus, mantê-los firmes na tua presença, em nome de Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço. Amém. E assim nós terminamos mais um trimestre, né? Que o Senhor Jesus continue abençoando. Um beijão, um bom domingo para todos vocês.